Então, meus queridos, vamos então, hoje como é quinta-feira, eu já postei aula para vocês. De português para adiantar de segunda, tá? Mas como hoje é quinta, vou postar a aula que é do nosso quadro de rotina. Hoje seria a aula de ciências, então vou postar a aula de ciências também. Amanhã eu vou postar a aula de matemática e história e geografia, que aí a gente fica kits, né? Amanhã também eu vou ver se eu consigo postar um pouquinho de matemática, mas se não der para postar amanhã a de matemática, eu posto 2 aulas de matemática na quarta-feira, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí. Hoje, quinta-feira, nosso quadro de rotina é ciências. Vamos falar um pouquinho hoje. Coloquem o nome completo de vocês, tá? Por favor. Número da nossa turma, 401. Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos cardeais, o sol e a sombra. Essa imagem aqui chama-se Rosa dos Ventos. Ela aparece em todos os mapas. Em nosso dia a dia, é muito comum usarmos os pontos cardeais. O N, que é esse que está lá em cima, é o norte. O S, que está aqui embaixo, é o sul. O L é o leste. O oeste. A Rosa dos Ventos é a imagem que aparece nos mapas representando os pontos cardeais. Para encontrar os pontos cardeais mostrados na Rosa dos Ventos, podemos nos orientar pelo Sol. Para isso, é necessário montar um gnomo e coletar dados de sua sombra em 2 horários do dia. De manhã cedo, na direção leste, onde o Sol nasce, ou nascente, e à tarde, usando a oeste, onde ele desaparece, ou poente. O que é gnomo? Gnomo é uma haste ou vara usada para acompanhar a posição do Sol. É a parte do relógio solar que possibilita a projeção da sombra. Aqui nós temos um gnomo, uma haste, né? E aí essa haste, ela mostra o lado norte, leste, oeste e sul. A linha mediana, essa rosa aqui é a linha que vai do sul ao norte. E a sombra da manhã, ela pega o lado oeste e o leste. Tanto que estão divididas aqui, ó. Tô com o meu mouse para vocês verem, tá? Esse objeto aqui chama-se gnomo. Vamos lá. A formação das sombras depende da luminosidade e da posição do Sol. A sombra será formada no lado oposto ao Sol, porque o gnomo, que está sendo iluminado, impede a passagem da luz, formando uma sombra. Ou seja, aqui mostra claramente que o Sol está na posição direita, né? A gente está vendo o Sol de frente, então ele está na posição direita. Consequentemente, com essa haste que está aqui do gnomo, ele faz a sombra por trás do gnomo, tá? Onde eu parei? Que o gnomo está sendo iluminado e impede a passagem da luz. Isso. Por exemplo, se o Sol está à direita do gnomo, que é o que a Tirenise acabou de falar, a sombra estará à esquerda dele, estará atrás, né? Marque com um X a resposta certa, de acordo com a posição do Sol onde a sombra foi formada. No mesmo lado do Sol ou no lado oposto do Sol? Para responder essa questão,
é só a gente vir aqui e responder que é o lado oposto no mesmo lado do Sol, né? Mesmo lado do Sol. Ele vai ficar atrás, na mesma direção do Sol, só que com a haste, a sombra fica embaixo, no lado oeste. Observe a imagem. Oeste, aqui nós temos um gnomo, né? O Sol está do lado oeste e a sombra está do lado leste. Então vamos lá, número 2. Sabendo que o Sol se põe no oeste, então o Sol nasce aqui no leste e ele se põe no oeste. A sombra do gnomo foi formada ao lado oposto ao Sol. Gente, o número 1 não é no mesmo lado do Sol, não, a resposta. É no lado oposto do Sol. Marquem um X no lado oposto do Sol, tá? Então, sabendo que o Sol se põe no oeste, a sombra do gnomo foi formada ao lado oposto ao Sol, como é chamado o ponto cardial oposto ao oeste, tá? Então, tá aqui, ó. Como é chamado o ponto cardial oposto ao oeste? Né? Tô perguntando. Então, como é chamado o ponto cardial oposto ao oeste? Leste. Converse com as pessoas que moram com você e pergunte se elas conhecem o gnomo. Escreva na linha abaixo a resposta dessas pessoas, né? Perguntem aí, façam uma pesquisa, mãe, o pai, o responsável, se eles conheciam esse gnomo, ok? E respondem aqui para mim. Então, aqui a gente encerra a primeira semana de ciências, ok? Até amanhã no próximo vídeo.